Olá, eu sou Igor Alcântara e este é mais um vídeo de ciência de dados para o meu canal no YouTube. E hoje eu vou demonstrar um pacote muito útil no R, baseado em alguns comentários que eu obtive quando eu compartilhei uma determinada foto em algumas redes sociais. Eu compartilhei esta foto aqui que vocês estão vendo do meu notebook, enfim, da parte de cima do meu notebook, né? E tem alguns adesivos aqui, todos relacionados com R, né, alguns pacotes aqui. E aí o pessoal comentou aqui sobre este pacote, né, o RVest, falando, nossa, mas o que é isso? Né, um pacote comunista? Esse pacote vai tomar os meios de produção? O que esse pacote R faz? Calma, não é nada disso. Eu vou mostrar então o que o RVest faz. Isso aqui é um logo bacana, mas não tem nada a ver com comunismo, não é um pacote esquerdista, pelo menos acho que não. Tá. Antes de a gente começar então a falar sobre o RVest, lembre-se de entrar no meu site, o igoralcantara.com.br. Lá você tem informações sobre meus livros, os podcasts que eu participo e principalmente sobre os meus workshops online de ciência de dados, teóricos e práticos. Dá uma olhadinha lá e dá essa força. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e também assinar o meu canal. Bom, vou começar aqui então é, abrindo, né, o RStudio. Vou criar aqui um novo RScript. E aí eu vou começar então carregando este tal pacote RVest. Vamos carregá-lo aqui. Beleza. Bom, o que o RVest faz especificamente? O RVest é um pacote muito útil porque ele permite que você leia dados a partir de uma página da internet, a partir de um arquivo HTML. No caso aqui, eu vou ler é, o meu site pessoal e eu vou obter uma página específica lá de podcast. Eu vou retornar para o R a lista de podcasts que eu já participei. Eu mantenho essa lista atualizada no meu site. Então vamos aqui, primeiro eu vou lá no meu site em si, a gente vai ficar entre o R e o meu site. Então eu vou entrar aqui no link podcasts, né, essa aqui é a página, e aí eu posso copiar a URL da página que eu vou utilizar no R. Então voltando aqui para o RStudio, eu vou criar um objetinho aqui, vou chamar ele de podcasts, tá? E aí já com a biblioteca RVest carregada, a gente vai usar um métodozinho lá que é o read HTML, o read HTML. Então aqui nesse métodozinho você basicamente passa a URL que você quer ler e aí ele carrega um objeto para você. Se você executar esse objeto, você vai ver que tem o código HTML daquela página. Mas não é só isso que ele faz, a gente tem métodos dentro dele em que você consegue ler determinadas informações dentro da página. Então vamos dar uma olhada exatamente o que eu quero ler. Então, nessa minha página aqui de podcasts, eu tenho uma parte aqui, um link dentro dela no final aqui, em que eu tenho uma lista de podcasts em que eu participei, né? Que os mais recentes, no caso baseado na data aqui de gravação desse vídeo, os mais recentes para os mais antigos. E aí tem essa lista aqui e eu quero basicamente carregar essa lista. E essa lista, ela basicamente tem três coisas. Tem o nome de cada um dos podcasts que eu participei, tem o nome do episódio e tem um link para o episódio. Então são três informações. Vamos dar uma olhada no código HTML como é que isso está estruturado, né? Deixa eu dar um botãozinho direito aqui, vamos botar aqui para inspecionar esse item aqui. Então veja que isso aqui é uma lista, né? E aí eu tenho aqui a tag que define a lista, que é uma tag DL, né? E aí para cada título, para cada item, para cada título eu tenho a tag DT, né? Da lista de título da lista de definição. E para cada item em si eu tenho uma tag DD. E na tag DD eu tenho o link com a tag A e eu tenho o próprio texto em si, que é o nome do episódio, como o conteúdo dessa tag A. Então basicamente é isso aqui. Vamos começar com o simples. Eu quero ler o texto que está delimitado pela tag DT, que está dentro de uma tag DL. Algumas pessoas reclamavam que o vídeo estava muito longo. Para tentar fazer vídeos mais curtos, partes de código que eu tenho que escrever mais tempo, eu já preparei aqui, então eu vou copiar, colar e vou explicar. Então, para carregar, eu vou criar um objeto aqui chamado de episódios podcast, o nome dos podcasts, que basicamente vai ter como fonte de dados esse objeto podcasts que eu criei, que é basicamente o código HTML todo, né? E aí,
Daqui eu quero, desse objeto podcasts, eu quero obter, vou usar o método do RVest chamado HTML_nodes, que ele vai me obter o conteúdo de um determinado node, né, aquele conteúdo lá, no caso, tag DL, dentro da tag DL a tag DT. Então ele vai me retornar este conteúdo aqui. Mas eu não quero todo o conteúdo, né, dessa tag DT. Eu quero, enfim, não tem o parâmetro, qualquer coisa que tem aqui. Eu quero o texto que está definido por essa tag. Então, eu vou usar o HTML text, o método HTML text, e isso vai me retornar o texto. Então, se eu executar este código aqui, run, ele criou esse objeto. Se eu visualizar o objeto, se eu selecionar só o nome do objeto e mandar rodar, você vê que é basicamente o nome de cada um dos podcasts, né? Começando ali dos mais recentes ali, né, do último, que é o Anticast, aí tem TemaCast, Mundo Freak, etc. Beleza. Eu comentei que existiam 3 conteúdos. O segundo é o próprio título, né, de cada um dos episódios. Então, se a gente voltar na página HTML, o título do episódio ele está aqui dentro da tag DL, né, dentro da tag DD e dentro da tag A. E ele é o texto da tag A. Então você vê que esse código vai ser muito semelhante ao código anterior, porque eu quero obter o texto delimitado por uma tag HTML. Então eu vou criar um outro objeto chamado de episódios título, e vai ser a mesma coisa, eu vou usar o HTML node, só que agora a estrutura das tags vai ser diferente, né? Eu tenho a tag DL, dentro dela a tag DD, dentro dela a tag A, e eu quero obter o texto HTML. Então, se eu executar isso daqui, ele vai criar o objeto. Se eu executar este objeto para mostrar o conteúdo, você vê que ele tem o título de cada um dos podcasts que eu gravei, de cada um dos episódios. E aí, por fim, a terceira informação agora ela é um pouco diferente, porque eu quero obter o link. Então, o link não é o texto de um HTML, ele é um atributo, no caso esse atributo href aqui, né, Hyperlink Reference, ele é o atributo href da tag A. Então, eu vou ter que pegar o nó até chegar na tag A, e na tag A eu vou ter que ler o atributo, não o texto. Então, ele é bem semelhante ao anterior, né, a gente vai obter o conteúdo da tag A, então ele foi bem semelhante a esse código aqui anterior, que eu vou pegar a estrutura de tags, tag DL, tag DD, tag A, só que ao invés de pegar o HTML text, eu quero pegar um determinado atributo. Então, para isso, existe um método RVest chamado HTML_ATTR, attribute. Aí você passa o nome do atributo, ele te dá o valor daquele atributo. Olha que interessante. Então, eu faço isso daqui, executo, objeto criado, vamos ver o conteúdo do objeto. São os links para cada um dos episódios de podcasts. Muito bacana. Então, eu já tenho as 3 informações, eu posso criar uma tabela e jogar tudo isso daqui junto. Então, a gente vai, como são 3 colunas diferentes, eu vou criar um objeto aqui, vou chamar ele de episódios, e eu vou usar o método, a função, né, cbind, columnBind, para criar uma estrutura onde eu passo as colunas como atributos. Então, a primeira coluna é essa, a segunda coluna é essa, a terceira coluna é essa. Quando eu executar isso daqui, eu tenho agora esse objeto aqui, episódios. Vamos ver de forma diferente, vamos ver através do método view, né? Vamos chamar aqui o view, view episódios, dá um Ctrl Enter para executar, e é isso que eu tenho, uma tabelinha onde para cada nome de podcast, o nome do episódio, tem um linkzinho ali. Perfeito. Né? Então, esse daqui é o nosso amigo RVest. Mas eu não queria fazer esse vídeo apenas aqui. Vamos fazer um pouquinho mais, né? Vamos continuar aqui. E eu vou carregar aqui a biblioteca. Vamos carregar aqui o dplyr. Ok? Para a gente trabalhar. Lembrando, o pacote dplyr a gente usa em vários vídeos, quase todos. Ele é o pacote mais utilizado em área, eu acredito, para a gente manipular dados. E eu quero, enfim, utilizar ele para fazer uma manipulaçãozinha de dados aqui. E basicamente o que eu quero saber é o seguinte: quais são os podcasts em que eu mais participei? Que aqui ele tem episódio por episódio. Vamos criar uma estrutura que tem isso aqui sumarizado. Então eu vou criar aqui um objetinho, eu vou chamar ele de episódios. Vamos copiar o código, que a gente faz um vídeo um pouco mais curto. Vou fazer aqui usando o dplyr. Eu vou criar um objeto chamado podcast stats, né, de estatísticas do podcast. Então, a minha origem, minha data frame original, minha estrutura de dados original, são o objeto episódios.
Aí eu vou usar esse atributo aqui de expansão, ou seja, o output desse aqui vai ser o input da próxima linha. Então eu quero converter isso para um data frame, então usando a função as.data.frame. Depois de convertido para data frame, o resultado disso eu passo como parâmetro para a próxima linha. Eu quero agrupar pelo nome do podcast, então Anticast, Mundo Freak, TemaCast, etc. Vai agrupar pela coluna episódios podcast. E aí eu quero sumarizar, eu quero mostrar aqui, eu quero criar uma coluna através do método summarize, também do deploy. Eu quero criar uma coluna chamada QTDE, né, quantidade, que vai ser igual à quantidade de episódios de cada um, já que eu estou dando um grupo by de cada um dos podcasts. Então a quantidade a gente vai dar através do atributo length. É um erro muito comum no R o pessoal usar uma função count, né, mas a gente usa o length para isso, para saber o tamanho. Count é uma função que a gente, enfim, é um pouco mais complexa, tem outros parâmetros. Aí depois disso daí eu quero mostrar só duas colunas, né, desse meu data frame, eu só quero só o nome do episódio e a quantidade, e eu quero ordenar em ordem decrescente da quantidade, mostrar os podcasts que eu mais participei em cima. Então se eu executar tudo isso daqui, ele criou esse objeto, aí eu posso copiar o nome desse objeto aqui e dar um view para a gente ver isso em forma de tabela. Então tá aqui, até a data da gravação deste vídeo, né, 13 de novembro de 2017, o podcast que eu mais participei, claro, obviamente, é o TemaCast, né, 60 episódios, Mundo Freak, 39 episódios, Literofobia, que era o meu podcast que eu te fazia sozinho, que não existe mais, de literatura, 12 episódios, Mistura Cast, é Pau e Pedra, blá blá blá, Anticast só 2, ó, tem que gravar mais Anticast aí. Enfim, aqui são os podcasts que eu já gravei com quantidade de episódios em cada um deles. Ok? Bom, e aí para encerrar, vamos fazer um gráficozinho, né? Vamos mostrar isso daqui em formato de gráfico. E eu vou mostrar duas formas. A gente pode mostrar isso usando as funções nativas do R. Então eu posso usar o bar plot para fazer um gráfico em barra. Eu passo aqui como o meu y a quantidade, o meu x, que é através do atributo names.arg, vai ser o nome do podcast. Main é o título, né, principal, lá da legenda principal do gráfico. Cor das barras laranja e eu quero bordas. Border igual a true. Se eu executar isso daqui, eu tenho esse gráficozinho aqui, não é tão fácil de ler, enfim, normalmente as funções gráficas nativas do R são um pouco mais simples, mas aí se eu quiser uma coisa um pouco mais legal, a gente tem o nosso amigo, e eu vou fazer um vídeo depois, alguns vídeos só sobre ele, o nosso amigo ggplot, a gente fala bastante dele, bastante, a gente fala dele, a gente tem alguns exemplos bacanas lá no meu workshop da linguagem R, várias coisas aqui de Python, a gente fala no workshop de linguagem R. Então, vou carregar o meu ggplot, né, que é a implementação em pacote para aquele conceito da gramática Grammar of Graphics, né, da gramática de gráficos. E eu vou fazer aqui um ggplot, onde eu vou colocar em ordem decrescente pela quantidade de episódios, no caso, episódios com mais, o podcast com mais episódios vai aparecer primeiro. É isso que esse reorder aqui, com menos quantos que a ordem decrescente está fazendo. Então, fazer um gráfico em barra, né, o ggplot, você vai incrementando as funçõezinhas, né, então aqui o geonbar vai dar o tipo do gráfico, e aqui botar um tema aqui, botar um ângulo de 45 na legenda para não ficar igual está aqui, enfim, vou executar aqui para vocês verem o resultado. E aí a gente tem, voa lá, aqui no caso cor vermelha, está aqui o meu gráficozinho em barra, usando o ggplot, com a minha participação em podcasts em ordem aqui decrescente. Bacana? Então, este foi o vídeo de hoje. Eu tentei fazer o vídeo o mais curto possível, seguindo os apelos de vocês, que meus vídeos estavam muito longos. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, não esqueça de curtir este vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você não fez ainda, assine o canal e visite lá o meu site, o igoralcantara.com.br. Se você tem dúvidas ou alguma curiosidade ou quer perguntar alguma coisa sobre a linguagem A, escreve aí nos comentários que eu vou, de tempos em tempos, selecionar alguns desses comentários e vou gravar, talvez uma vez por mês, talvez um pouco mais de tempo, um vídeo respondendo algumas perguntas que eu selecionei, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.